Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meus amores, hoje vamos fazer o trocador de fralda infantil para bebê, especialmente, com certeza, para a minha pequena Bianca, gente. Estou usando velcro, olha só, e estou usando algo que eu não vi em nenhum canto. Esse tecido aqui, que é aquele tecido de toalha de mesa. Vou mostrar para você que molhamos, passamos o paninho e não a água não atravessa o tecido, certo? Então eu tenho aqui um bolsinho que vai poder colocar o quê? A pomadinha para assadura. Eu posso até, a mamãe pode até colocar uma chupeta, certo? E nesse bolsinho que é a tela, eu vou colocar fraldas e vou colocar o lenço umedecido. Venho com várias fraldas aqui, essas são recém-nascidas, é só para eu testar mesmo. Aqui eu tenho 3, mas com certeza eu posso colocar 5, 6, 7, 8. Então você vai fazer isso aqui, dobra aqui, drobou pra dentro, bota aqui, ó, tem que dobrar direitinho, tá, gente? Se não dobrar direitinho não vai não. Dobrou assim, vem aqui, dobrou outra vez e dobrou aqui, certo? Isso aqui que queremos. Então vamos fechar com o velcro, ele todo arrumadinho, todo bonitinho, tá? E eu bordei também, gente, eu personalizei, claro, para ficar bem melhor, bem mais bonito, e também pensando na sua cliente, que ela quer, nós mamães queremos uma peça, um produto personalizado. Olha só, eu tô usando a Superb EM200 da Singer, certo? Para começar o meu bordado. E aqui ela já tá dizendo que eu posso cortar o excesso da minha linha, certo? Então eu vou cortar e dou aqui o meu ok, continuando o meu bordado. Eu acho bem interessante também a gente diminuir a velocidade da nossa máquina. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Então, eu sempre deixo em 2 palitinhos ou 3 palitinhos. E isso já ajuda também no barulho da nossa máquina. Olha só, terminamos o primeiro bordado, certo? Esse bordado, ele é composto com 2 designs. Então, aqui a minha máquina já está mostrando que eu preciso trocar a linha. Porém, que seria a cor da linha. Porém, eu vou continuar com a mesma cor de linha. Então, eu só dou aqui o ok. E agora vamos bordar o B. Eu só dou aqui o play. A minha máquina já vai parar, porque ela está me avisando que eu preciso cortar o excesso da minha linha para começar. Já cortei, dou aqui o ok e continuo o meu bordado. Terminou o meu bordado e a minha máquina já deu aqui ok o desenho já foi todo bordado, então ok. Então, vamos começar a fazer esse trocador de fralda, tá, gente? Olha só como ele é bacana. Eu já tenho aqui um pronto, que eu fiz para testar. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz. Porém, a criação, com certeza, não é minha. E eu não lembro de onde exatamente eu vi ele exatamente desse jeito, certo? Por quê? Porque a gente, às vezes, tira essa ideia daqui, tira essa outra ideia da colar, essa outra partezinha aqui a gente já tira lá do Pinterest, essa outra parte aqui do lacinho a gente já tira de outro canto, e assim faz toda a composição e o resultado foi esse aqui. Mas é um produto comum, é um produto normal, que todas nós já usamos, ó, há bastante tempo. É o trocador de fralda, tá? O que eu resolvi fazer de diferente nesse produto? Eu resolvi usar esse tecido. Esse tecido, ele é, como é que chamamos? Ele é tipo um plástico e ele é decoradinho, ó. Ele tem
como é que eu falo? Um alto relevo. Ele é aquele tecido que usamos na mesa da cozinha. Então, quando esse tecido é molhado, ó, tá vendo aqui que eu tô molhando? Apenas passamos aqui, ó, uma toalha e enxugamos, acertamos tudo. Então, eu tô apostando nele para fazer o trocador de fralda para minha pequena, para a Bianca, certo? E eu acredito que vai dar certo. Olha só. Então, aqui eu vou colocar fraldas. Aqui eu posso colocar o lenço umedecido. Aqui na frente, ó, já tem um bolsinho bem bacana com o zíper. Que eu posso colocar a pomadinha, posso colocar uma chupeta, posso colocar algumas outras coisas. Então, eu tenho 1, 2, 3 bolsos, certo? Eu vinquei aqui com a costura, ó, porque aí eu já vou saber como dobrar. Aqui também, certo? Dobro outra vez aqui e dobro outra vez aqui. Então, olha só como às vezes devemos ter muito cuidado quando escolhemos a estampa para fazer produtos que precisam ser dobrados. Ó, quando ele está todo aberto, ele fica na posição certa a estampa. Porém, quando ele vai dobrando, aqui ele já não fica tão bacana, né? Mas esse é o jeito, ó. Aí eu tive que fazer isso, certo? Então, aqui a posição da estampa está do jeito certo. E aqui também eu fiz a emenda. Então, nesse outro que eu vou fazer agora, eu vou fazer diferente. O molde para essa peça tá todo feito pela Maria Cereja, certo? Eu faço sempre numa cartolina, porque às vezes eu faço um de teste. Então, eu fiz o primeiro, né? E depois eu faço o principal. Então, já fiz aqui, certo? Então, todo molde tem lá. Porém, você vai ter que prestar atenção no que eu vou falar agora, para que esse trem funcione da melhor maneira possível. Ó, a parte externa, eu vou cortar até aqui e aqui eu vou cortar somente 8 centímetros. Anotei aqui, 8 centímetros. Por quê? Porque eu tenho que vir aqui, ó, e colocar o meu bolso, né? Eu vou fazer isso aqui, vou dobrar e colocar o meu bolso, ok? Então, você corta aqui 8 centímetros. É melhor sobrar do que faltar. Eu vou precisar de 15 centímetros de altura, a largura a mesma, sendo 2 tecidos. Aí, eu vou fazer o quê? Deixa eu reservar aqui. Deixa eu terminar aqui de falar pra você o que eu vou precisar mais. O tecido externo, a minha manta, certo? Não use a R1 nem a R2, porque para facilitar o terreno, o que eu vou fazer com você? Eu não vou colocar viés em volta, porque o viés, gente, meu Deus, é complicado, né? Então, eu tô costurando todo pelo avesso para desvirar. E quando usamos a manta R1 ou a R2, para desvirar o produto, marca muito o tecido. Então, esqueça, não use. Use uma manta confortável. E o nosso tecido impermeável, que é a toalha da mesa, certo? Ele sendo bonitinho. Isso aqui existe ele xadrez, existe ele estampado, existe de muito jeito. Então, o bacana é que ele também tem aqui, ó, uma mantazinha bem leve, mas tem. E eu já vou evitar usar o plástico, né? Eu já vou evitar usar mais camadas. Então, pronto, eu já vou separar o que? Eu vou fazer o meu zíper. O meu zíper que eu tô usando aqui, eu sempre vou fazer extensão do zíper. Tá vendo que ele aqui, ó, tá faltando 3 dedinhos? Então, faça a extensão do seu zíper. Fazer essa extensão do zíper é bem fácil. Eu tenho aqui um retalho, você pega a medida que você achar melhor. Eu dobro aqui, certo? Coloco a pontinha aqui do meu zíper, isso aqui, e fecho pra cá. Aí, ó, tenho que organizar, né, gente? Tem que organizar. Fecho pra cá, certo? Quando eu fechar pra cá, eu já coloco um alfinete para passar a costura aqui
e costura aqui. Então, a extensão do meu zíper foi feita. Tá vendo aqui? Gente, isso aqui é luxo, poder e glória. Pode acreditar sim. Ó, então, o cursor do meu zíper vai beijar essa parte do bolso, que vai ser a parte externa, o que vai ficar em cima. Vou aqui na medidinha de dedo da G, gente, você sabe que o dedinho da G, 3 dedinhos da G são o quê? 4 centímetros. Coloco o trem aqui. Depois que colocou o trem aqui, eu venho com a outra parte que eu já tinha cortado, certo? Coloco aqui em cima. Aí, eu venho com aquele alfinete, né? Aquela coisa chique, aquela coisa boa. Ai, tão bom que furei meu dedo. Ai, eu venho com o meu alfinete pra furar. Pra furar não, gente. Pra alfinetar aqui, certo? Vou arrumando pra passar a primeira costura aqui. Então, eu já fiz a primeira costura. Ó, eu tenho essa basezinha aqui, que ela é pequenininha. E ela é bem bacana pra gente deixar ao lado da máquina, aqui na nossa mesa de trabalho, para ir passando esses tecidozinhos, essas partes que são pequenininhas, certo? Então, antes de fazer a costura do acabamento, eu tenho que o quê? Eu tenho que passar esse tecido. Agora vem o pulinho do gato, tá? O pulinho do gato vai ser esse aqui, porque, amiga, uma vida sem pulinho de gato, pra quê, né? Ó, eu coloquei aqui, então deixa eu ver que é 3 dedinhos. E aqui eu vou ver a posição dessa outra parte, ou seja, sobrou tecido. Mas é muito, 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 1000 vezes melhor que sobre do que falte, certo? Isso aqui, esse restinho, não se preocupe, você vai fazer um lacinho depois, então não mude as medidas, faça a medida que eu estou passando para você. Aí agora já tá bem, é exatamente o que eu tô querendo. Terminou, amiga? Não, não terminou. Você vem com outro pedacinho lá eu acho que o nome disso aqui é napa, não tenho certeza, do tecido impermeável, e você coloca aqui embaixo, certo? Porque isso aqui vai ser o forro do seu bolso. Ó, você já marcou aqui, vamos marcar isso aqui com ferro, né? Olha só aonde eu vou cortar, porque eu preciso também da dobrinha, tá? Então, foi esse retalhinho que sobrou. Agora, vamos voltar a nos reorganizar. E eu estou fazendo esse arrumadinho aqui em cima da minha manta, gente. Porque é por aqui que eu vou saber o tamanho. Aqui não tá tão bem passado, eu vou voltar a passar. Ó, isso aqui. Então, vamos lá. O tecido que eu falei pra você, ó, bem comprido. Pode deixar ele bem comprido, não se preocupe. Você coloca aqui embaixo, certo? Coloca aqui embaixo e vem com isso aqui, essa outra parte, colocando aqui, essa posição, né? Aí você vai alfinetar. Você vai alfinetar com essa parte branca, que é o tecido impermeável, certo? Que a gente vai passar uma costura aqui e quando abrir, já vai estar o bolsinho prontinho. E aqui já vai estar a costura segurando. Então, veja bem, eu já fiz a costura. Olha só como é que está aqui. Aqui ainda tá sobrando, porque eu vou acertar, certo? Deixa eu acertar agora. Ó, esse retalhinho, tá, gente? Não tem pra que morrer por conta de um retalhinho. Aqui eu tô cortando a sobrinha o excesso da linha. E aqui eu vou virar, certo? Isso aqui, ó. Aí, eu venho aqui, ó, o meu zíper já foi feito. Aí, eu venho aqui é o meu forro. Não, aqui não é o meu forro, aqui é a minha manta, certo? Então, eu vou posicionar isso dessa forma aqui, bem posicionado, para passar uma costura de segurança no forro e no tecido externo, antes de posicionar
o meu tecido de forro, que será aquele tecido impermeável, aquela toalha da mesa. Eu estou usando a minha Singer, a modelo 7258, certo? Muitas de vocês me perguntam se ela é resistente a várias camadas. Sim, ela é resistente a várias camadas, ó. Eu coloquei a minha linha do jeito certo, a bobina do jeito certo, tenho aqui as duas perninhas de linha. Então, em todo começo de costura, eu tenho que segurar essas duas perninhas de linha, tá? Baixei aqui o meu calcador e venho aqui para acertar a posição da minha agulha. Eu quero que a minha costura seja bem próximo à borda do meu trabalho, do meu produto. Então, já posicionei, faço o retrocesso, vejo se a posição da minha costura está aonde eu desejo e continuo. Outra coisa bem bacana dessa máquina que eu gosto é a posição da agulha também, que ela sempre vai ficar vincada no tecido. Então, ó, começo a costura aqui, continuo, parei e a agulha está vincada. Se eu não quiser que isso aconteça, eu desativo aqui o meu bilotinho, ó, e a minha agulha não ficou vincada no meu tecido. Terminei de fazer toda a costura de segurança aqui. E agora o que eu vou precisar? Eu vou reservar aqui do lado, certo? E vou precisar dessa tela. Essa tela aqui não é a filó. A filó, quando você puxa aqui, ela rasga com facilidade. É uma tela, ela é de poliéster. Aí no Brasil, talvez, eu não tenho tanta certeza, então não posso afirmar, que seja uma tela para a rede, a mesma tela que usamos na rede de vôlei, para vôlei, o esporte lá, né? Então, eu vou precisar de 60 centímetros de comprimento com 32 de altura, certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu faço isso aqui primeiro. Ó, essa posição aqui, certo? Num comprimento, eu vou dobrar e vou passar uma costura nessa lateral. Olha só, então eu vou desvirar isso aqui, depois que eu fiz a costura, depois que eu acertei as laterais, certo? Tô desvirando. Então, eu já fiz aqui anteriormente, que você também pode usar um viés. Ai, enganchou aqui, desenganchou. Esse debrum, que é o que se chama o falso viés, certo? Você pode usar o viés, não se preocupe. Então, qual vai ser a posição dele? A posição dele será em toda a borda desse bolso. Olha só, então o debrum eu já coloquei aqui em todo o comprimento da minha sacolinha, certo? E eu vou passar a costura. O meu segredinho aqui é eu posicionar tudo isso com alfinete, tá, gente? E o outro segredinho eu vou contar agora aqui pra vocês. Muitas de vocês têm a dificuldade de dizer que o debrum ou viés, a costura não agarra dos dois lados. Existe um calcador específico para isso, certo? Mas nesse aqui, vamos fazer o quê? Vamos usar um pontinho decoradinho, que é esse aqui, o 67, que ele é o escalope, certo? Eu não quero ele tão grande, ok? Essa posição aqui pra mim tá boa. Esse tamanho, né? Então, se eu usar aqui o escalope, com certeza vai agarrar dos dois lados. Com o pontinho escalope, o pontinho decoradinho, de um lado tá assim e de outro lado está assim. Então, com certeza, vale a pena assim. Agora, você vai juntar aqui, certo? Ó, tá desvirado. Vamos virar, né, aqui. A costura vai ficar do lado de dentro. Aí, você vai juntar pontinha com pontinha aqui. E vai ver o meio dessa sacolinha. Esse é o meio da minha sacolinha. Então, eu vou fazer uma costura aqui bem reforçada, para que eu tenha o resultado de 2 bolsos.
Aqui eu já posso fazer o ponto 00. Então, veja que aqui no meu molde, no meu corte já, eu tenho essa parte que é reta, certo? Então, o que eu faço? Eu coloco isso aqui. Não vai ser bem aqui não, tá? Certo? Só tô mostrando a posição pra você. Aí eu vou pegar o meu velcro. Eu vou encontrar o meio dessa peça. Então, pra isso, eu dobro aqui. Certo? Vou vincar aqui, vinquei, e vou medir aqui 25 centímetros, certo? Desse finalzinho até aqui em cima. E aqui eu venho com o meu velcro, o velcro vai ficar nessa altura do 25 centímetros, ok? E ele tem que ficar bem no meio, então ele vai ficar aqui no meio de onde eu vinquei. Venho com o meu tecido, vou reservar aqui o meu tecido de napa. Vou vincar aqui o meio para saber. Esse velcro, essa primeira parte, essa parte que vai ficar aqui é aquela mais durinha, tá? Aí, esse aqui é o meio do meu velcro e ela tem ali 8 centímetros de velcro. Aqui eu tenho apenas 5 centímetros de velcro. Vou colocar aqui no meio. Aqui, como eu tava mostrando lá no outro, temos essa parte que ela é retinha, que é o final. Então, eu venho aqui, ó, com o meu bolso. Vou colocar pra esse lado aqui, ó, pra esse meu lado. Pra esse lado aqui, ó, coloco ele aqui um pouquinho, deixando uma sobrinha, certo? Do bolso. Dou uma alfinetadazinha aqui pra fazer uma costura de segurança. Vou costurar agora. Então, vamos lá. Já fiz a costura aqui no meu velcro, aqui também no meu velcro. Agora, eu vou posicionar tudo isso, certo? Aqui é a frente do meu forro, que é o tecido de impermeável, né? O tecido lá da nossa mesa da cozinha. Aí, você vem aqui, ó. Isso aqui tem que ficar arrumadinho com o tecido externo, que é o tecido bonitinho que vai ficar na parte externa, a parte de fora. Então, vai ser frente com frente. O que eu falo pra você, os tecidos vão se beijar, tá? Eles vão ficar frente com frente. Então, aqui eu preciso de o quê? De um alfinete de qualidade. Eu tenho que juntar tudo isso aqui, ó, com um bom alfinete para passar essa última costura. E a abertura eu vou deixar nessa parte, deixa eu puxar aqui pra vocês, tô aqui. Eu vou deixar nessa parte, eu faço isso aqui, ó. Eu vejo o meio, posso colocar um alfinetezinho aqui pra eu marcar, certo? 3 dedinhos pra lá, 3 dedinhos pra cá. Coloco o alfinete. Então, é onde eu vou começar e é onde eu vou terminar a minha costura. Começo aqui, venho, até aqui fazendo um retrocesso, bem retrocessado sempre. Fiz toda a minha costura que eu precisava. Vou recortar aqui, cortar a pontinha. E vou também fazer... Esqueci o nome agora do que eu faço, mas eu vou lembrar, tá? Eu vou fazer aquele cortezinho, sabe como é? Ó, que a gente vai fazendo assim, em toda a volta desse trabalho, porque ele é completamente redondo. E principalmente aqui, certo? Essa parte você tem que fazer esse cortezinho, para que quando você for desvirar o produto, fique com acabamento bem perfeito. Eu já desvirei toda a minha peça, eu sempre uso um alfinete, coloco aqui dentro ainda, ó. Um alfinete não, tá, gente? Isso é a ponta de um pincel. E vou abrindo isso aqui. É o que eu chamo de abrir a costura. Então, aqui eu vou passar o ferro bem passado. Tô com a basezinha aqui, ó, que é própria para isso. Vou passar o ferro, né, em toda essa minha peça, principalmente nas bordas, com muito cuidado para não queimar o meu forro. Porque o meu forro, você lembra que ele é
Ele é uma napa, ele é, eu não sei como é que eu falo pra você exatamente o que danado ele é. Então, ó, você vai fazer essa dobrinha aqui também, ó, essa dobrinha aqui. Então, você vai colocar a boca aqui do buraco, que é por onde desviramos, aqui dentro, certo? E vai passar o ferro. Vai vincar bem essa parte antes de fazer a sua costura de acabamento. Então, como nessa peça, nesse produto, eu tenho vários tipos de tecido, eu tenho o tricoline, eu tenho a manta e eu tenho isso que eu acredito que seja a napa, né? Que é o tecido que ele é emborrachadinho para da mesa da cozinha. Então, eu preciso mudar, sim, a minha agulha. Eu preciso usar uma agulha mais resistente, ok? Vou começar a fazer a minha costura de acabamento. Esse bolso que é, eu deixo ele aqui fora, para o lado de fora, não posso deixar para o lado de dentro, tá? Para fazer a costura do acabamento. Então, eu venho aqui, ó, até aonde tá o começozinho, o buraquinho que vincamos para fazer o acabamento. Então, eu tenho que começar por aqui. O ideal é que eu comece por aqui. E agora eu venho e vou fazer o quê? Eu vou mudar o ponto da minha máquina. Ele vai ser o ponto contínuo, o ponto comum, porém, ele vai ser o mais largo possível. Nessa máquina é o 4.8. Vou mudar também a posição da minha agulha. Eu quero que isso fique bem na borda, totalmente na borda. Se é uma costura de acabamento, eu não vou esquecer de deixar o meu calcador sempre na mesma posição, para que com isso a minha costura também fique na mesma posição. Olha só, depois que eu fiz a costura do acabamento, certo? Eu fiz o quê? Eu dobrei essas laterais. Eu dobrei a lateral aqui, bem na bordinha com a bordinha. E vinquei com o ferro. Depois que eu vinquei com o ferro, eu fiz uma marcação usando a minha caneta, que apaga com o calor do ferro, aqui, ó. Para passar uma costura e vincar. E aí, vocês gostaram da nossa ideia? Super bacana, né? Gente, faça muito para vender bem. E eu quero conversar um pouquinho.